Você fecha lá. Boa noite a todos. Que bom revê-los. Sejam bem-vindos à nossa casa, nessa nossa última exposição de terça-feira, né? Depois agora só o ano que vem, Sandrinha? Então só o ano que vem, né? Então é bom recebê-los aqui, ver rostos amigos, ver pessoas queridas, né? Sejam bem-vindos. Nossos amigos da internet estão nos assistindo? Então, boa noite, um cumprimento, um abraço especial. Infelizmente, os companheiros da internet, nós estamos com um problema técnico insolúvel, quase solúvel, mas nós haveremos de consertar. Eles não podem fazer pergunta, mas podem assistir a palestra e podem estar conosco, participando dessa noite de aprendizado. Nossas atividades, todos aqui já conhecem, mas a gente está sempre repassando a pedido de todos os nossos dirigentes, né? Nós temos trabalhos na casa todos os dias, à noite de segunda, terça e quinta-feira, às quartas-feiras à tarde, às 14 horas, de sábado às 15 horas e de domingo às 10 da manhã, onde nós temos evangelização infantil. A gente está sempre convidando os paizinhos, mãezinhas, vovô, vovós, para trazerem as criancinhas, estarem conosco num aprendizado muito importante. A gente vai começar nesse novo ano com um planejamento, distribuir a turminha em faixa etária. Nós vamos ter um outro espacinho aqui que nós pretendemos ocupar para com as crianças. Então, aqueles que forem maiorzinhos vão ter um acompanhamento, e aqueles que forem menorzinhos vai ter aquele tratamento mais lúdico, mais de brincadeira, mas também vão aprender desta forma sobre o Evangelho de Jesus e sobre Jesus, né? Porque mesmo brincando, nós temos todas as condições de passarmos os conceitos da espiritualidade para os nossos pequenos, e é o momento certo. Por isso que nós estamos sempre convidando os pais a assumir essa responsabilidade junto a nós, que frequentam, que são espíritas, que estão conosco, que tragam as crianças, que é muito importante. Vocês vão descobrir o quanto isso é importante, querido, por experiências próprias, viu? Então, nós temos todos os dias, com exceção das sextas-feiras à noite, onde nós desenvolvemos uma tarefa voltada ao químico dependente e família. Não é um tratamento, né? Nós realizamos uma tarefa de acompanhamento junto a essas famílias, né? Nós fazemos reuniões que se tornam importantes, porque as pessoas começam a ter, através dessa tarefa, o contato importante com outras pessoas que vivenciam esses problemas. Na maioria das vezes, nós nem sempre conseguimos trazer o químico dependente, mas os familiares vêm, tomam contato, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto a família adoece junto com essas pessoinhas, né? Então, se vocês tiverem alguém com essa dificuldade ligada ao campo da droga, do álcool, que também é uma droga, né? Às sextas-feiras nós fazemos uma reunião importante que começa às 19h30. Ela não é aberta ao público, é para as pessoas com esse tipo de problemática. Serão bem-vindos. Nosso plantão de atendimento, em todos os dias que nós temos palestra, nós temos os plantões de atendimento. Tem que chegar pelo menos meia hora, 40 minutos antes. Nós sempre temos plantonistas para atender as pessoas. Conhecer a casa, conhecer os trabalhos, trazer às vezes sua dificuldade, desabafar, né? Vão ser sempre bem acolhidos pela gente aqui, com muito carinho, com muito respeito. Serão sempre bem-vindos. O nosso trabalho social continua, nós vamos aumentar nesse próximo ano, se Deus quiser, as famílias que vão ser assistidas, né? Todo segundo sábado de cada mês, né? Nós atendemos as famílias, né? Com cesta básica e outras coisas mais que nós fazemos e vamos fazendo durante o ano de assessoria a essas famílias. Então, inclusive, temos um trabalho jurídico que não só é voltado para as famílias carentes, como nós temos hoje um departamento jurídico, com muitos companheiros nossos aqui, advogados, que estão prestando esse serviço de apoio a essas famílias, né? Mas também aos químicos dependentes, que nós já abrimos esse ano, também ligado, não à questão da droga em si mesma, né? Não relacionada aos problemas, mas a uma ajuda que às vezes se torna muito importante juridicamente, de amparo e apoio a esses nossos irmãozinhos, né? E as suas famílias. Então é um trabalho importante também que nós temos. Que mais, querida? Os nossos lanches de sábado continuam, o Daniel continua trabalhando intensamente. Todos os sábados, nós entregamos nosso lanchinho para a nossa moçadinha aqui na rua. Nós que começamos com 40, 50, 70, hoje é 100, temos 120. Então, é bom, eles nos esperam lá debaixo do metrô, né? E nós
Vamos lá entregar esse lanchinho com chocolate, com chá, com... Então é muito importante a participação. Aqueles que quiserem conhecer esse trabalho, passem pelo plantão, né? Vão saber como poder ajudar-nos, né? A gente quer muito mais a mão de obra, que vocês participem. Vocês não imaginam a alegria deles quando os recebem hoje, o nosso pessoal da Casa do Caminho lá. Eles se reúnem, eles fazem uma prece, eles fazem questão de fazer essa prece, de nos agradecer. É um momento muito importante para a gente. Parece que a gente faz pouco, mas para eles é importante. E para nós, com certeza, é muito mais, queridos. Ah, tá. E no dia 21, falando sobre esse atendimento de rua, no próximo dia 21 agora, nós fazemos sempre um atendimento especial a eles. Então nós fazemos chesters, arroz, farofas, né, bolos, refrigerantes. É um momento muito especial. E eles já sabem, e eles nos esperam. Não vai ser um lanche, vai ser uma comida muito especial. E aqueles que quiserem participar, converse com a Sandra. Tem como ajudar. Né? Nós já temos lá vários chesters doados que vão ser feitos, os arrozinhos, a grega, as coisas, mas ainda nós precisamos de ajuda. Aqueles que quiserem participar conosco dessa atividade, virem participar conosco, prepararem a comida, virem para a entrega no dia 21, é uma alegria, queridos. E também colaborar conosco. Pode falar com o Daniel, que está aqui, que é quem organizou, ele organiza todo ano esse almoço de Natal especial, esta ceia de Natal com esses nossos irmãozinhos. Então, vocês, aqueles que quiserem participar, né, dia 21, nós estaremos realizando. 3h30, 4 horas, porque nós estaremos nos preparando aqui, fazendo as marmitex, aquelas coisas gostosinhas todas, e a gente topeta nossos carros e vamos para a rua fazer essa ceia junto aos nossos irmãozinhos. Mais alguma coisa? Está pedindo para eu encerrar. Não, assim não, ainda tem tempo, senão como é que o Caetano vai fazer a palestra? Então é isso, queridos. A gente fala dessas coisas porque elas são importantes da nossa participação, porque é o nosso envolvimento prático nas atividades que a casa oferece, a nossa oportunidade de colocarmos o nosso coração, né, como faremos agora nesse momento da nossa prece. Nós vamos deixando essa musiquinha entrar dentro de nós, da forma suave, né, como ela nos chega. Vamos respirando profundamente, harmoniosamente em nossos lugares, relaxando nossos corpos, soltando as nossas mãos, nossos braços, ficando à vontade em nossas cadeiras, respirando, segura um pouquinho a respiração e solta, né? Isso vai fazendo com que o nosso ritmo cardíaco, né, se torne um pouco mais lento, né? Nós vamos oxigenando ainda mais as nossas células, nossos cérebros, né? Isso vai nos fortalecendo, queridos. E aí nós vamos nos abrindo mais. Nós vamos na busca da nossa interiorização. Da busca de que cada um, como concebe Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e os amigos espirituais aqui presentes, sabedores das nossas dificuldades, estão ao nosso lado. Desde que nós entramos naquela porta, eles estão conosco, nos amparando, nos assistindo com seu amor, com seu carinho, nos envolvendo. Então nós vamos, queridos, buscar essa interação com a espiritualidade superior nesse instante, através dessa nossa busca. Conversando com Deus, lembrando que Deus não está fora. Deus está em nós, está dentro de nós. E Ele nos envia esses espíritos bondosos para nos auxiliar. E essa pequena sala se expande tanto durante esses momentos, recebendo outros irmãozinhos nossos que vêm da espiritualidade para receber tratamento nesse dia especial de terça-feira, compondo conosco essa assembleia que se reúne em nome do bem, pelo bem e para o bem. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estamos nós, mais uma vez, esta noite, buscando através do conhecimento e da prática do bem, do amor, te encontrar, te fortalecer dentro de nós. Ajuda-nos, Pai, a nos compreendermos mais, a nos respeitarmos mais, para que nesta força de nós mesmos, nós possamos fazer o trabalho importante de compreendermos e respeitarmos os nossos semelhantes, amando as pessoas à nossa volta, especialmente aquelas que convivem mais intimamente conosco e que às vezes nos causam turbulências e nós a elas. Que nós possamos prosseguir nossa jornada e que a bênção de Deus nos brinde mais uma vez esta noite e os espíritos superiores com um aprendizado
sobre os ensinamentos de Jesus. E assim, agradecidos, nós vamos reabrindo os nossos olhos, retornando a esta sala, bastante atentos à exposição da noite, e damos graças a Deus, Pai. E vamos receber assim nosso companheiro Caetano, que vai fazer por nós a exposição da noite, baseada nesse livro Natal? Do trecho do livro Viver e Amar, do Divaldo, Momento Espírita, Natal de Ação. Então ele vai nos trazer aqui como é que nós vamos movimentar esse Natal, né, querido? Lembrando que o Natal é ação, né, que nós lembremos que não é só comida, não é só festa, não é só presentes, né? Mas eu tenho certeza que você vai falar um pouco para nós sobre esta ação. Seja bem-vindo e seja feliz, querido. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja em cada coração. É uma alegria imensa, né? Já estamos ali super emocionados, já envolvidos, totalmente envolvidos pelo abraço fraterno, da energia desses irmãos espirituais, que hoje nos brindam com energia especial. Você percebeu? Uma energia especial que nos envolve. E é isso que nós esperamos, que vocês sintam, gente, essa energia. É um brinde, é a misericórdia divina atuando, né? Todos nós queremos demonstrações de que Deus nos ama e que Ele existe. Olha aí, é só a gente perceber, não é verdade? E nos deixar emocionar, né? E hoje mais ainda, porque vamos falar de uma data muito importante para todos nós, que somos cristãos, que é o Natal, né? O Natal de ação, porque lembra, o aniversariante quem é? Jesus, o nosso querido mestre, nosso querido e meigo Rabi da Galileia, não é isso? E Jesus era um homem de ação. Então, o título muito bem apropriado, Natal de Ação. Porque Jesus ainda está em ação nesse mundo. Ou alguém tem dúvida? Essa é outra verdade que nós não podemos duvidar em nenhum instante. Jesus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Tá? Porque Ele é ação, é o governador reconhecidamente, o governador desse planeta. E está conosco todos os momentos da nossa vida. O que falta? Nós percebermos isso, né? Exatamente como agora. Como a gente tem que perceber as energias, nós também temos que perceber Jesus atuando em nossas vidas. É isso que nós temos que, é esse o exercício que nós temos que fazer. E para ajudar a nossa reflexão, nós temos a nossa querida Joana, com a psicografia sempre, né, do nosso querido Divaldo, que do livro Viver e Amar, nos traz esse texto chamado Natal em Ação. E como eu faço sempre nas minhas palestras, eu sou assim, gosto muito do texto da Joana, porque são textos muito profundos e muito esclarecedores. E se nós soubermos extrair dali toda essa luz que nasce desse texto, nós vamos planificar os nossos corações, não tenho dúvida disso. Todos vocês sairão daqui planificados dessa energia que desce nesse tubo de luz instalado aqui no centro da nossa casa, nos planificando de energias novas, planificando todo o nosso ser. E é isso que a Joana vai fazer conosco agora, né? Une a tua as vozes do bem que instalam a era da fraternidade entre os homens. Nós já sabemos de que era ela está falando, a era da fraternidade. É a era do planeta de regeneração, né? Graças a Deus, a nossa casa, a nossa grande escola planetária, vai dar um salto quântico, passando a ser uma escola de regeneração, né? E todos aqueles que já entenderam o Cristo, que já receberam Cristo em seu coração, e faz disso o motor, o motivo de suas ações, porque é ação, nós estamos falando de ação, vão merecer continuar aprendendo nessa escola bendita de amor. E compartilhar cada vez mais com os irmãos, né? Como nós já estamos aprendendo a fazer aqui, né? Ainda tímidos, né? Ainda meio tímidos, meio vacilantes, mas já estamos dando os primeiros passos como uma criança, né? Que chega para uma nova encarnação. Assim somos nós, né? Crianças espirituais, passos vacilantes, mas firmes, já começando a firmar na direção o quê? Da luz. E luz aqui não é a luz elétrica. A luz que nós definimos a luz é a luz do conhecimento. Diminuindo cada vez mais a nossa ignorância. Porque ao diminuirmos a nossa ignorância, nós também, por via de consequência, diminuímos os nossos sofrimentos. Olha aqui, matemática fantástica, né? Uma matemática luminosa e divina. Quando Jesus nasceu, todos vocês lembram da história de Jesus, né? Tiveram um mínimo conhecimento desse garoto, que a história diz que nasceu lá 2000 anos atrás,
num reino distante, né, que nós estamos das crianças, lá no reino da Judéia, que hoje é o Estado de Israel, né, que tem a capital espiritual como Jerusalém, né, e a capital administrativa é Tel Aviv. Né. Quando Jesus nasceu, e eu presto atenção, gente, vocês ficam reclamando que hoje o mundo está de perna pro ar, que tem muita violência, que vocês estão querendo já sair do planeta, querem descer do mundo. Presta atenção, que ela vai já colocar no início. Ó. Quando Jesus nasceu, os valores éticos haviam sido substituídos pela hegemonia da força, que dominava, gerando aflições em toda parte. Não é isso? Os direitos humanos, que todo mundo hoje... Olha só, os direitos humanos desprezados, naquela época, eram desprezados, não existia. Permitiam que a criatura valesse menos que um animal de carga. Animais a que se viam reduzidos os que tombavam nas armadilhas da astúcia, da delinquência e da guerra. Esses eram transformados em escravos. Simplesmente eram transformados em escravos, não é isso? O mundo era um burgo do Império Romano, que se estendia praticamente por toda a terra conhecida. Então o que aconteceu? Era esse o cenário que Jesus tinha quando ele planejou para chegar nesse instante na terra. Jesus chegou e modificou as estruturas do comportamento social, gente. Todo mundo pensa Jesus como só um líder religioso, né? Põe ele lá no altar porque é um líder religioso. Olha só o texto. Modificou as estruturas do comportamento social. Eu estou falando de sociologia. Né? Criando um conceito surpreendente de vida que deu margem ao surgimento do homem integral. Então, olha a tarefa de Jesus nesse mundo tão tranquilo que ele ia encontrar pela frente. Olha que tarefa deram para esse menino, né? Estabeleceu o quê? Estabeleceu a ética do amor, fundamentada no dever e na disciplina, demonstrando que o poder da força nada logra, senão amontoar cadáveres e deixar rastros de destruição. Comprovando a anterioridade do ser ao corpo e a sua sobrevivência à morte, edificou um reino nos corações, capaz de resistir a todas as conjunturas. Olha que paradigma que Jesus criou, né? Quebrou essa coisa de reinos separados por fronteiras, pedaços de terra. Ele instalou um reino nos nossos corações. Não eram os mais judeus, gregos, babilônicos, persas. Não era mais isso, né? Esse era o povo do mundo antigo. Estabeleceu um reino nos nossos corações, né? Afirmando que nós não éramos o corpo, que o corpo era apenas um instrumento de manifestação da alma, do espírito, que este sim era de origem divina, vinha de Deus, o Pai, o único, e era único. Lembra dessa notícia que ele trouxe? O Pai é único, confirmando todas as suspeitas, né, que Moisés já instalara nas consciências, não é isso? Ele veio confirmar, realmente, Deus é único. E nessa quebra de... E por que ela fala que ele instaurou um reino em nossos corações, quebrando todas as fronteiras geográficas? Porque determinou que todos nós éramos irmãos. Que não existia essa coisa de grego, romano, judeu, persa, babilônico. Não existia isso. Isso só existia nas nossas cabeças. Na realidade, todos nós éramos irmãos, porque o Pai era único. Olha que interessante, olha que mensagem profunda. E nós não paramos para pensar nisso, né? Achamos que isso era uma coisa fácil de transmitir para o mundo, para aquele povo daquela época. Imagine, se hoje nós já temos dificuldade em transmitir isso, imagina 2000 anos atrás. Seu verbo, a palavra, né? Sustentado pelo combustível do exemplo, olha aí, combustível do exemplo. Não é como nós, né? Que só falamos, aí muitas vezes não agimos como falamos. Não. O combustível do verbo de Jesus era o exemplo. Penetrava nos ouvintes como uma luz que jamais se apagaria, traçando rotas de segurança para todo o sempre. Quer dizer, Jesus vinha realmente para modificar esses alunos. Era o grande mestre, o mestre esperado, que vinha trazer a última lição. Porque antes dele vieram tantos outros, não foi?
E ele veio fechar, fazer o resumo das lições, porque ele era o mestre supremo. Toda vez que o Natal retorna, todo ano em dezembro, né? Nós estabelecemos dezembro, né, como uma data que nós íamos rememorar. Sua figura é lembrada com mais vigor. É verdade ou não? Cada vez mais, né? Jesus é lembrado no Natal. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda. Não existem esses nossos irmãos que falam que tudo é lenda, que Jesus nem existiu, né? Que isso é tudo história, né? História inventada para boi dormir, não é isso? Pois é, tem. Outros afirmam ainda que na sua existência, acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. Também não temos esse problema? Quer saber? Mas quando é que Jesus nasceu realmente, né? E perdem tempo e pesquisas e tudo mais. O que se sabe, então vamos lá, né? A Joana diz o seguinte: o que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício, o natalício de Jesus, em diferentes meses e dias. Motivo pelo qual a igreja, lembra da igreja? A igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Tá bem, o objetivo foi bom, né? Juntar todas as mentes num dia só para vibrar, pelo menos naquele dia, né? E criar pelo menos um dia, um mês de paz que seja, né? Como nós estamos fazendo agora, não é verdade? Que nesse mês de dezembro os bons espíritos aproveitam essa calmaria que se instala em todos os nossos corações, né? Que nos abraça para fazer milagres pela humanidade. Se a gente pudesse ver, a gente veria verdadeiros milagres que esses nossos irmãos operam na humanidade. Infelizmente a gente não vê, né? Bom, mesmo que visto, não acreditaria também, então não adianta nada. Então, se a gente não sentir, não adianta ver, não é verdade? Então tá. Então por isso que eles não mostram. Eles trabalham no anonimato, porque eles sabem que nós somos tristes, né? Somos tristes. Estranham alguns, né, que tudo se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Então muitos estranham. Pô, sabe por que Jesus é todo esse mistério? Ninguém conhece a infância dele, ninguém sabe o que ele fez na juventude, até por onde ele andou até os 30 anos de idade. Né? Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Essa é a preocupação desses irmãos, dos estudiosos, né? E querem descobrir Jesus. Né? Eu quero descobrir Jesus. E vai pesquisar na história. Esquece de olhar para dentro. Né? Mesmo após a sua morte, não nos legou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado, talvez. Exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante que o homem. Olha que interessante. Por isso que tudo isso foi providencialmente, né, oculto. Olha só, vamos pensar nisso? Por que tudo isso ficou assim? Né? Justamente porque ele mesmo queria que não ele fosse exaltado, não os dados pessoais quanto a ele. Data de nascimento, local, mãe, pai, família, nada. Ele queria que nós focássemos a nossa atenção e o nosso coração na mensagem. Na mensagem. Tá bom? Contudo, e isso ela deixa firme aqui, ela afirma, desde o primeiro dia do quê? Deixa eu ver aqui. Entre nós. Desde o primeiro dia entre nós. Quando ele começou realmente a nos ensinar. O importante, ele dizia, era a mensagem. Isso é interessante porque uma vez um amigo meu, das minhas relações, disse, o importante não é o animal, é o caminho. É interessante, é um outro modo de dizer. Então Jesus estava dizendo para nós isso. O importante não sou eu, queridos. O importante é a mensagem. Foquem na mensagem, porque é ela que vai ficar entre vocês. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. É unanimidade. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. Qual é esse tesouro de todos os tempos? A lição do amor. O amor por excelência que foi. Então Jesus era a representação, a encarnação do amor entre nós. Era isso
que nós tínhamos que perceber. Né? Que Jesus era a encarnação do amor entre nós. Desde seu nascimento, na calada da noite, a sua morte infamante na cruz, a sua vida foi a vida dos que amam em totalidade. Quem de nós ama em totalidade? Ninguém. Só Jesus, só Ele. Ele é o grande exemplo. Ele era o próprio amor encarnado. Por isso que ele fala em totalidade. Ele era todo amor. Não tinha espaço para Jesus, para outra coisa a não ser o amor. Por isso mesmo, é que não temos as notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era quem? Era a humanidade. E com ela esteve em seu messianato. Olha que interessante. Né? Tem uma lição muito bonita lá, né? No Evangelho. Porque todo mundo dizia, mas Jesus negou a própria mãe e os irmãos. Será? Muito pelo contrário, ele ampliou o conceito de família, né? Ele ampliou o conceito. Só quem realmente não lê, que não percebe, fica só na letra, não vê o espírito, não consegue realmente adentrar esses ensinamentos tão profundos, né? Ele ampliou. A sua família era a humanidade, como deve também ser a nossa. Nós estamos ensaiando para isso. Hoje, conseguimos amar aqueles que nos rodeiam, mas estamos caminhando para amar também toda a humanidade, né? De forma também incondicional. Quem já está amando incondicionalmente? Ninguém, né? Estamos nos primórdios, né? Mas nós estamos fazendo esforço já, né? Vejo que todo mundo está esforçando, está colocando toda a sua inteligência, a sua capacidade nesse mistério, não é isso? Muito bem, é isso. Amou a multidão e a serviu. Olha que interessante. Amou e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagens acessíveis ao povo, que desejavam uma mensagem diferente de todas as que eu vira até então. Até então, quem tinha estado com o povo? Tinha estado os antigos profetas do Testamento, né? Jeremias, Malaquias, Elias, e um monte de gente, né? E Moisés, não é isso? Moisés, né? Que apresentou um Deus terrível ainda, né? Olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vinha e falava, não, queridos, amai até os vossos inimigos. Olha que interessante. É uma quebra de paradigma sem precedentes, querido. Olha a tarefa desse meu irmão Jesus, nosso querido irmão maior Jesus, ao querer transformar aquelas mentes que estavam acostumadas com devolver toda a agressão possível, a menor agressão possível. Fala, não, meu irmão. Perdoar até quantas vezes? 70 vezes 7. Ou seja, sempre. Esquecer as ofensas. Amar até os inimigos. Olha só a dificuldade, né? Que coisa. A sua voz tinha especial entonação. E quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais o ouviam atenciosos. Olha que interessante. Então Jesus tocava aqueles que já estavam prontos, não é verdade? Aqueles que já estavam prontos, que já tinham sido trabalhados, muitas vezes pelo sofrimento e pela dor. É isso? Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Era um mestre por excelência. Não veio só para um segmento. Você lembra que ele criou problemas porque tinha aquela coisa dos gentios, dos estrangeiros, né, para os judeus, e ele dizia que isso não existia. Exatamente. Dirigiu-se à criança. Lembra? Deixai vir a mim os pequeninos. Convidou os moços a segui-lo, lembra do moço? Abandona os seus bens e segue-me, não é isso? Arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Lembra de Madalena? Vai e não peques mais, não é isso? Sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Quanto tempo, gente? 3 anos. 3 anos. Então, sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução. Olha, ele usa a palavra revolução no campo das ideias.
semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Então ela enfatiza que Jesus semeava nos corações. Não era na inteligência. Não veio aqui para ensinar teorias, né? Sistema, nada disso. Está trabalhando nos nossos corações. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo arrebanhando as almas. Aquilo que eu disse, ele está ainda entre nós. Continua esse trabalho de arrebanhar, de libertar e de nos salvar. E aqui, de salvar do quê, gente? Vocês podem me perguntar. Jesus nos salvou do quê, exatamente, né? Nos salvou da ignorância, queridos. Da ignorância de saber quem éramos realmente, qual era a nossa origem. E nós aprendemos que a nossa origem é Deus Pai. Olha que interessante. É o Pai da amor e bondade e misericórdia que nos criou. Nós saímos do sangue, nós somos divinos. Ele está em nós, em forma de potencial que nós temos que desenvolver. É por isso que nós dizemos, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Ou seja, possíveis de nos tornarmos perfeitos. Porque Deus está em nós, em forma de potencial. Certo, queridos? É isso que nós temos que entender. É isso que Jesus veio nos ensinar. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é também o consolo dos aflitos. A luz para os que andam em trevas densas. O amparo dos que sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é do amor perene. O que é o amor perene? Aquele que não cessa, que não acaba. Né? Seus ditos e seus feitos constituem os evangelhos. Está nos evangelhos. Os 4 evangelhos. Está lá. A comemoração do seu natalício a todos nos motiva a quê? A amar. Doar e perdoar. Não é isso que o Natal nos lembra? Amor, doação e perdão. É por isso que a gente instaura nesse mês de dezembro essa atmosfera menos densa, mais suave, né? Mais rarefeita. E a gente respira melhor. Não é isso? E a gente consegue, né, trabalhar com alegria, a gente respira a alegria. Até a atmosfera, o ar, né, parece que está impregnado dessa energia menos densa, mais leve, que alimenta o quê? Alimenta a nossa essência, o nosso espírito, não apenas o nosso corpo. E só há Natal, olha só que interessante, ela vai dizer aqui, ó. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina, que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Quantas vezes Jesus tentou traduzir o reino do Pai, não é isso? Olha a dificuldade que ele tinha em traduzir através das parábolas o que era, o que podia ser o reino do Pai, que ele estava tentando trazer para nós. E nós ficávamos ali tentando imaginar e não conseguíamos. Até hoje, estamos tentando descobrir que reino que é esse, né? Que Jesus dizia que era cheio de belezas inimagináveis para nós, ou seja, belezas espirituais. Então, meu querido, a mensagem da Joaninha. Aproveitemos os dias do Natal que estamos vivendo para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Olha aqui ela reforçando. Então, a mensagem de novo. Não a figura. Não se ele realmente nasceu aqui ou lá, ou que idade que ele tinha. Nada. A mensagem. O que importa é a mensagem. Aproveitemos mais. 2 pontos. Coloquemos em prática, ao menos, alguns deles. Olha que interessante. Não só também meditar sobre os ensinamentos, mas colocar em prática, pelo menos alguns deles. Já é o suficiente. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Olha que interessante. Uma parcela do nosso coração, no nosso presente, para os nossos entes queridos. Olha que interessante. A nossa energia. E quando fala em parcela, é energia, querido. A nossa energia de amor. Tá? Se nós estamos encrencados com alguns, vamos lá nos desculpar. Vamos ter humildade de nos desculpar. Não é isso? Nessa noite. Aproveitar esse clima e nos desculpar, abraçar, nos envolver como irmãos que somos. Não esqueçamos. Isso, finaliza a Joana. É Natal. Olha que maravilha. Eu falei para vocês que era bacana esse texto. Muito bom, né?
Eu não vou terminar aqui, peraí. Estou terminando. Para reforçar isso aqui. Não, foi só para... Gente, que lindo esse texto da Joana, não é isso? Que profundeza de compreensão desse nosso irmão, desse grande espírito que foi Jesus, né? Que é Jesus. Porque ele ainda está entre nós. Ele está entre nós e vai ficar conosco um bom tempo, né? Que é o timoneiro dessa escola, é o grande mestre. Para reforçar essa ideia, eu trouxe um livro que... Por que eu trouxe esse livro? Porque esse livro foi um dos primeiros que eu li sobre Jesus e que realmente me abriu, assim, um leque, que a gente anda nessa procura, né, desde jovem. Quando a gente vem para o planeta com essa programação de busca, desde jovem você está procurando. E esse livro foi fundamental para mim. Chama-se O Sublime Peregrino. Já o título é fantástico, né, do nosso querido Ramatiz, né? Todo mundo sabe que o Ramatiz não é espírita, né? Mas ele também referencia o mestre, não é verdade? E nos ensina, traz grandes verdades e ensinamentos. Então, no seu livro Sublime Peregrino, olha o que o Ramatiz vai falar aqui num trechinho, na apresentação, tá? É nenhuma das perguntas, que eu achei, assim, legal para a gente também complementar essa mensagem da Joana. Meu livrinho está velho, vocês veem, já faz tempo que eu comprei. Pois é. E ele vai falar sobre essas discussões estéreis que nós envolvemos e muitas vezes discutindo essas questões de Jesus. As questões materiais. Olha só, presta atenção. No entanto, essas discussões sobre as características ou minúcias dos acontecimentos ocorridos quanto ao nascimento de Jesus constituem perda de tempo, pois o aspecto mais importante é a sua vida de abnegação e sacrifício ilimitados no sentido de salvar a humanidade. Salvar do quê? Da ignorância, não é isso? Belém ou Nazaré, o lar ou a manjedoura, corpo físico ou fluídico, milagres ou trivialidades, são circunstâncias incapazes de influir sobre o conteúdo do seu evangelho. Quer dizer, fica intacto. O mais avançado, e o evangelho o que é para Ramatiz aqui, ó? O mais avançado código de leis de aperfeiçoamento espiritual. É só isso o evangelho. O mais avançado código de leis de aperfeiçoamento espiritual. Perfeito? Olha só, um outro espírito, uma outra abordagem sobre Jesus. Você vê o quanto Jesus é respeitado na espiritualidade. Ele se refere a Jesus como realmente o mestre, o maior de todos. Né? Um grande avatar. Né? E para encerrar, hoje eu trouxe o meu livrinho de poesias. Desse aqui para você. Trouxe a poesia, nós vamos encerrar com a poesia. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Chama-se Na Noite de Natal. É muito curtinha, vocês não sei. Deixa eu ver qual é o autor aqui, porque eu nem vi qual é o autor. Cadê? Nossa, tenham paciência, viu, gente? Olha, nem olhei quem é o autor. Bom, depois a gente vê. Acho que tem bastante poesia. Na Noite de Natal. Vamos nos prender à mensagem, vamos esquecer o autor, né? Vamos lá. É bem bonitinha, olhem só. Minha mãe, é uma criança, né? Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também, nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Que a paz seja entre vocês. Fique nos vossos corações. E que também abençoe os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Muita paz a todos. Está funcionando, querido. Obrigado. Viu? Você vê, a gente fica imaginando mais de 2000 anos, né? A gente fala de Jesus, isso nos envolve, nos emociona, né? Ouvir o Caetano falando assim com tanto entusiasmo, né? Com tanto amor, com tanta ênfase, né? Trazendo essa mensagem para nós. A gente fica imaginando Jesus, né?
com todas as mediunidades que ele tinha aqui entre nós espíritas, ele falava no alto de um monte, as pessoas falavam, pera, como Jesus falava no monte? Como é que aquele mundaréu de gente, porque Jesus não tinha microfone, não tinha acústica, como é que Jesus falava do alto do monte para que toda aquela gente, e as pessoas ouviam direitinho? Como é que esse Jesus se comunicava com essa doçura de voz e essa coisa, Caetano? Assim, como é que era? Utilizava simplesmente as maravilhas do fluido cósmico universal, né, que é o veículo de tudo que vibra nesse universo, nesse cosmo. Né? Não, eu estou falando porque toda vez que o Caetano fala, nos emociona, né? A gente fica imaginando Jesus nos falando sobre as bem-aventuranças, né? Como é que seria esse Jesus diante de nós, mesmo lá embaixo, no meio daquelas pedras, a gente, ao ouvi-lo, falar que sei, bem-aventurados são aqueles que mais precisam, os mais... Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dentre outras, né? Então. Bem-aventurados os humildes, os pacíficos, mansos, porque eles herdarão a terra. E hoje a gente entende porque que vão herdar, não é isso? É verdade. Que bom que é. Não, mas não faz mal. Estamos em aprendizado. Temos o nosso tempo de aprender. Queridos, deixei ele respirar um pouquinho, tomar uma aguinha. Agora vocês podem fazer uma pergunta, uma colocação, um questionamento. É tempo de Natal. Nós estamos em família, né? É isso que nós somos. Uma família reunidas aqui, né? Para nos amarmos, estamos juntos, né? Estamos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Algum depoimento? Nosso companheirinho querido. Tá bom, querido. Boa noite, Caetano. Boa noite, querido. Tudo bom? Realmente você foi muito feliz nas suas palavras. Sim, você muito. Joana, ela usa um termo assim bastante sobre sociologia, sobre psicologia. E eu estava lembrando aqui algumas histórias que o Chico contava, o Chico Xavier. Ele dizia que justamente nessa época de Natal existe uma energia, conforme você citou, que todo o planeta, principalmente no mês de dezembro, essas fraternidades, vamos chamar as fraternidades de Jesus, eles vêm à Terra inspirar os nossos corações para a caridade, a fraternidade e a esperança. É isso mesmo. Graças a Deus, né? Obrigado, esses querido. irmãos trabalhando na seara de Jesus, dos altos, nos páramos celestiais, continuam vindo até nós, quer dizer, não nos abandonam jamais. Pois não, Ninha. Então, Caetano, parabéns, muito lindo. É o seguinte, eu fico imaginando, se hoje nós temos tanta dificuldade de assimilar o Evangelho, que aconteceu uma coisinha, você já está explodindo, você já está falando, já está lamuriando, se queixando. Eu penso, tudo isso que você disse, eu acho que eu não vivi em outras épocas. Naquela época, eu sou ainda um espírito muito jovem. Você veio de outro sistema, estelar, Imagina, bem mais atrasado. Já veio quando a Terra já estava melhorada. É tudo muito lindo. É isso que eu quero falar. Nessa época que você sente realmente toda essa energia, né? E é isso aí. É difícil. É difícil, né? Sabe o que é? Ela falou assim, nós temos dificuldade. Nós não temos mais dificuldade. Nós já temos capacidade cerebral, intelectual, para entender a mensagem de Cristo. Sabe quem tem agora? Preguiça. Mera, Pode ser. mais pura preguiça. Preguiça. De sair da nossa... Sabe por que a gente tem preguiça? Porque exige mudança interna. A gente está na nossa zona de conforto, como diz o André Luiz, não está? Preguiça. A gente não quer sair da zona de conforto. A gente não quer fazer Preguiça. mudanças radicais em nós mesmos. Nós estamos assim... O Serginho quer falar lá. Então, o que nós temos mais hoje não é falta de capacidade, não. É preguiça, tá? Beleza, para vir estudar Jesus. Fala, Sérgio. Olá, boa noite. Caetano, eu queria lembrar o seguinte também, que na infinita justiça, né, divina, Jesus não teve privilégio nenhum, né, ele veio exatamente como nós viemos. Fico imaginando que ele também passou por todos os aprendizados, né, que ele também sentiu dificuldades. E isso às vezes nos anima aí, que nós também vamos chegar lá, né? O Serginho levantou uma coisa importante, porque Obrigado, todo mundo pensa que Jesus foi um ser privilegiado. Ah, mas Jesus é Jesus, né? É um anjo. Gente, Jesus também
foi criado simples e ignorante como nós. Por isso que ele é um exemplo a ser seguido, ele veio como exemplo. E como muito bem diz o Ramatiz ali nesse livro, se alguém se interessar em ler, vocês vão ver, ele vai falar essa coisa do privilégio. Ele veio sem nenhum privilégio, queridos. Ele sofreu todo o impacto de estar na matéria, todos os atavismos da hereditariedade, sentiu todos as tentações, as influências que a matéria influencia qualquer um de nós. Tá? Ele sofreu nada foi aliviado para ele, porque ele vinha para ser o exemplo. Se era para ser o exemplo, realmente não podia ser. Então, queridos, é como diz o Ramatiz também, ele diz isso nessa lógica. Todo Jesus já foi um Hitler. E todo Hitler será um Jesus. Isso é fato. É a lei do progresso espiritual. Quem? Tá, hoje tá. Bom. Falou, querido. Pode falar, meu lindo. Oi, Caetano, boa noite. Boa noite. Lá nas bem-aventuranças de Jesus, ele fala: bem-aventurado aquele que não me viu e mesmo assim crê em mim. Porque acho que esse ano ainda apareceu um maluco lá nos Estados Unidos. Sempre está aparecendo algum. Ele se diz doutor, ele é um doutor em teologia e ele alega que Jesus não existiu. Isso foi um fato criado por Roma, né, para abrandar lá a revolta do pessoal lá da Palestina, daquele lado todo lá. Entendeu? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa bem-aventurança de Jesus. Que não me viram e, assim mesmo, nós somos bem-aventurados, porque cremos em Jesus. Exatamente, porque foi plantada a mensagem nos nossos corações. Não foi plantar, não era assim, nós não queremos, não temos aquela necessidade de ver as coisas para sentir. Aqueles que estão preparados sentem. Sentem aonde? No espírito, na sua essência, no seu interior. Então não precisa ver. Não é verdade? E muitos não viram mesmo. É como ela disse aqui. Muitos chegaram de outros orbes depois. Foram trasladados em outros orbes depois. Vieram para essa escola bendita depois. Não conheceram Jesus. Não vivenciaram com Jesus. Às vezes não tiveram a oportunidade de entrar em contato com o Evangelho. Mas, mesmo assim, amam, perdoam. São solidários. Quantos, né? Não seguem nenhum padrão filosófico definido. E são muito mais conectados com o Cristo e suas fraternidades do que aqueles que se dizem vinculados a alguma filosofia, ou até mesmo a alguma religião. Então é isso que ele está se referindo. Tá? Que para você crer, para você ter esse entendimento, você não precisa estar linkado, pregado num paradigma religioso. Você tem que sentir no seu coração essa necessidade do outro, saber que existe uma origem, que existe um pai amoroso e que nós todos somos irmãos. Essa é a grande verdade. É a grande verdade. É o que o Ramatiz diz aqui. Você não precisa realmente acreditar nesse Cristo, nesse Jesus Cristo histórico. Mas você tem a mensagem. E essa mensagem, como ele diz, sobreviveu 2000 anos e a cada tempo que passa ela fica cada vez mais forte. Né? Fica cada vez mais forte. Ora, se não teve uma origem, como é que se não teve uma origem divina, se não teve um mestre como Jesus, como é que essa mensagem ia ficar perene nesse tempo todo com essa força? Então use a tua razão, raciocine como Kardec ensinou, use a tua inteligência, questione por si mesmo, mas questione da forma correta, querendo entender, não para negar, porque aí não adianta nada. Não adianta nada. Por que os astrônomos iam estudar o Sol para negar a existência dele? Não. A gente estuda para reforçar a mensagem. Perfeito? É isso aí, querido. Beleza? Exatamente. Eu não acredito. Eu sei. Essa é uma frase espírita. Tô liberado, mais do que crer. Não, tá. Você pode ficar. Alguém mais quer fazer? Até mais umas meia-noite e meia. Ele tá devendo 2 dias para nós aqui. Eu faço ele ficar aqui até uma meia-noite e meia. 9 horas. Depois vocês podem vir fazer. Então, 9 horas em ponto, eu encerro aqui minha participação nesse dia fantástico. Muito, muito obrigado por permitir que eu estivesse aqui com vocês nesta noite de luz, de paz e de bênçãos. E não se esqueçam, Jesus a gente carrega no coração, em forma de ação. Ação no bem. Perfeito, queridos? Então, muita paz a todos. Que Jesus seja o nosso guia e mestre, hoje e sempre. Que assim seja. É isso, querido. Obrigado, meu irmãozinho. Pelo teu entusiasmo, pelo teu carinho, pelo teu conhecimento.
por você trazer de dentro do seu coração, nos falando. A gente tem a impressão que são palavras repetidas, né, todos os anos, mas não, elas são palavras reforçadas em todos os anos. E a gente continua acreditando, do fundo dos nossos corações, que um dia essa mensagem há de se solidificar mais dentro dos corações das criaturas nesse plano terrestre, e nós haveremos de vivenciar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humanizada, uma sociedade mais amena, né? Vivenciando muito mais o amor, vivenciando muito mais o ser, do que as coisas do ter. Vamos refletir, queridos. Um momento importante para todos nós. Mais uma vez, Deus nos concede a vida, a reencarnação e a oportunidade de vivenciarmos mais um dezembro, mais um refletir sobre os ensinamentos desse nosso grande e amado Jesus. Então vamos, queridos nossos. Vamos aproveitar esse momento. A gente pede para cerrar os olhos, não por nenhum motivo místico, né, mas para que nós possamos nos introjetar, voltarmos para dentro de nós. Então vamos cerrar os nossos olhos de forma tranquila, ouvindo a nossa música, e imaginando esse salão aqui, para aqueles que vêm e para aqueles que não veem, podem senti-lo. Ele está expandido. Né? Nós temos muitas pessoinhas aqui à nossa volta nesse instante, dos dois planos da vida. São muito jovens, muitos vieram trazidos de momentos difíceis, que estão vivenciando do lado de lá, porque desencarnaram em situação difícil. E a vida não nos transforma nem em anjos, nem em demônios. Nós continuamos a ser apenas e tão somente aquilo que nós somos de verdade. E para lá, para o plano espiritual, nós levamos essa verdade contida em nós e as vivenciamos segundo as nossas escolhas. Livre-arbítrio. A doutrina espírita bendita nos ensina tanto sobre esses ensinamentos. Lógica, racional, incontestável do nosso amado professor Rivail, que nos codificou essa bênção de Deus na Terra, que abre as portas dos túmulos e nos liberta das cangas, das peias dos passados tão antigos igrejeiros que nos conduziam para os infernos da vida, quando nós vivenciamos a oportunidade do céu em cada dia que vivemos, quando somos gratos a Deus e fazemos as escolhas certas. Estamos aqui, Pai, ao lado de pessoas dos dois planos da vida. E nesse instante, nesta sala, jorram gotículas de luz brancas, azuladas, recaindo sobre nós. E às vezes nós achamos que não merecemos, mas se nós não as merecêssemos, porque elas estariam caindo sobre nós. Obrigado, Pai. E nesse instante que os nossos corações possam buscar de dentro de nós o melhor. O melhor que nós temos, por menor que ele seja. Ele há de ser grande o suficiente para se juntar a esses irmãos queridos que aqui estão. Nesse instante, nas ruas, criaturas irmãs nossas, não tem Natal. Não tem dias bons, não tem dias felizes. Vivenciam das migalhas daqueles que conseguem ainda trazer este amor no coração e lhes estender as mãos em pequenas ofertas que eles fazem do lanche, da ceinha de Natal, das cestas básicas, do remédio nos hospitais, para quem nós vibramos, por cada um desses nossos irmãos. Nesse exato instante que nós vivenciamos esta festa de luz aqui, nós temos irmãos nossos internados em lugares, irmãozinhos, que vocês nem imaginam. E nos dois planos da vida, queridos. Vamos vibrar para que a luz do bendito Jesus, com suas mãos divinas, possam, através dos espíritos do bem, minimizar um pouco essas dores e sofrimentos desses nossos irmãos sem casa, sem teto, que vivem nas ruas, que não têm remédio, que não têm alimento e que principalmente faltou amor. Vamos pensar nessas criaturas, quando diante de nossa mesa farta, nós pudermos imaginar que ao nosso lado, bem próximo de nós, pode ter uma criatura, iniciando a sua trajetória reencarnatória, sem família, sem escola, sem o alimento necessário para alimentar o corpo físico, que dirá ouvir falar do amor,
abraçar. Então nós podemos fazer isso em espírito. Vamos fazer, queridos. Vamos abraçar estas criaturas. Vamos doar o nosso amor. E por os caminhos por onde nós passarmos, não tenhamos medo nem vergonha de mostrarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos falar do amor. Vamos sorrir. Vamos dar a moeda. Não tenhamos vergonha. Ah, vai comprar drogas. Não importa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos amar as pessoas à nossa volta. Nós temos dificuldade em amar aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. Que dirá aqueles outros que passam na rua e nos amedrontam, vão nos assaltar, vão nos matar. Ninguém tem e não passa por coisas que não esteja dentro da sua linha reencarnatória, irmãos. Acreditamos e acreditemos em Deus e na sua bondade misericordiosa. Vamos aprender a amar, querido. Em cada instante, em cada momento, que esse amor que nós recebemos, por bênção de Deus nesse instante e nesse ambiente, nós, dos dois planos da vida, possamos guardar em nós e oferecermos a cada criatura que passe no nosso caminho, ainda que seja da forma mais simples e mais humilde que nós possamos fazer. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Vamos reabrir os nossos olhos, queridos, retornando a esse ambiente, nos preparando no silêncio da nossa prece, para recebermos o tratamento dos passes que serão ministrados como complemento desse nosso tratamento que aqui nós recebemos. Uma semana muito feliz a todos. Um Natal de amor profundo, de ensinamentos e de carinho junto às pessoas que nós amamos. E um ano novo muito feliz, repleto de realizações, de trabalho, de paz, de harmonia. E coloquemos as nossas mãos em ação em favor do semelhante, porque estaremos trabalhando em favor de nós mesmos, queridos. Muita paz a todos, muita luz a todos.